Hoje nós vamos falar um pouco sobre distribuição normal. Espero que com vocês esteja tudo bem, que vocês estejam passando bem. Vou depois passar o meu contato, o meu telefone, de tal forma que nós possamos conversar via WhatsApp, se for necessário para tirar alguma dúvida, e assim nós temos um contato mais direto. Hoje, então, nós vamos falar sobre a distribuição normal. Imagine que nós façamos o levantamento das alturas de todas as mulheres da Universidade Federal. Então, digamos que nós tenhamos aí 5.000 moças na Universidade Federal e nós façamos o levantamento delas, da altura delas. Então, nós vamos ter aí uma distribuição dessas alturas. Aqui, entre 60 e 61, 61 e 62, nós vamos ter 170 moças, 162 e 63, 460, e assim por diante. Quer dizer, essa seria a distribuição da altura das moças da Universidade Federal, sendo que a quantidade total de alunas é de 5.000. Daí nós podemos calcular a frequência relativa, que nesse caso é igual à probabilidade de uma aluna ter uma certa altura. Então, a frequência relativa aqui para alturas entre 60 e 61 seria esse 90 aqui, dividido por 5.000, que é o número total de alunas. Daria um valor de 0,018. Se pegarmos, por exemplo, aqui 460, que seria entre 62 e 63, e dividirmos por 5.000, então nós teríamos 0,092. Note que todos esses valores estão entre 0 e 1. E se nós fizermos o somatório de todos esses valores, nós vamos obter o valor de 1. Bem, isso nós podemos colocar no gráfico. Então, essa é a frequência relativa que nós calculamos no slide anterior. Nós temos aqui no gráfico, e nota então que nós temos aí uma distribuição dessa frequência relativa em função de diferentes intervalos de idades. Conforme eu disse, nesse caso a frequência relativa é igual à probabilidade, então nós podemos ter aqui uma função de probabilidade, uma função da densidade de probabilidade. Então essa é uma coisa comum que vocês vão encontrar na pesquisa que vocês vão realizar. Vocês muitas vezes vão pegar os seus dados e vão então distribuir esses dados em termos de frequência relativa, alguma probabilidade, e então vocês podem ajustar essa distribuição de probabilidade ou de frequência relativa uma função. Por que é interessante ajustar uma função? Porque assim você não precisa todas as vezes ir num gráfico e ficar lá então tentando verificar, dado certo intervalo de alturas, qual seria a frequência relativa ou qual seria a probabilidade de certo intervalo você ter qual é a quantidade de pessoas que estão nesse intervalo. Essa, então, é uma das vantagens de se usar uma função, de ajustar uma função à sua, digamos, distribuição aí de frequência relativa. Uma outra vantagem é que, uma vez tendo a função, você pode realizar uma série de cálculos muito mais facilmente do que simplesmente tendo a informação no gráfico. Por isso, então, que surge uma infinidade de funções de densidade de probabilidade. E aquela que é a mais comum, e por essa razão ela é muito falada, é a distribuição normal. Muito bem, nós já comentamos isso, mas quando você desenha então aqui nós temos um desenho de uma função densidade de probabilidade do lado direito aqui. Então, quando nós desenhamos ela, a probabilidade de nós termos aí selecionarmos uma aluna e ela estar, por exemplo, entre 63
e 66 de altura, ela vai ser igual à área sobre essa curva. É como se nós calculássemos a integral dessa função entre os pontos A e B, usando então a notação do cálculo que vocês já dominam muito bem. Então, sempre a área sombreada, a área entre os dois pontos de nosso interesse, ela vai nos dar, então, a probabilidade de, no caso, a probabilidade de nós pegarmos uma aluna aleatória e ela ter, então, uma altura entre 63 e 66. Ora, conforme nós já dissemos, a área entre dois pontos quaisquer, nesse caso x igual a A e x igual a B, sempre vai estar entre 0 e 1. Até porque a área total ela é igual a 1. Então, se você calcular a integral dessa função aqui, lembre-se que a integral dá o valor da área que está debaixo de uma curva. Se você calcular a integral dessa função, você vai obter o valor de 1. Ora, se a área total é igual a 1, então quaisquer áreas sombreadas que eu pegar, entre quaisquer valores A e B, esses valores vão estar também entre 0 e 1. Então, aqui nós temos, por exemplo, a probabilidade da altura estar entre 65 e 68. Tudo que você vai fazer é pegar a área lá da função densidade e probabilidade entre 65 e 68 e calcular ela. Quer dizer, note como se você tiver essa função, isso já te ajuda, porque basta então você calcular a integral. Mas se você não tiver a função, então você vai ter que, sei lá, usar a regra dos trapézios, ou calcular o tamanho de cada um desses retângulos aqui, e fazer o somatório deles, de tal forma que você tenha aí a área entre esses dois pontos, nesse caso 65 e 68. Note que a probabilidade de obter um simples valor, por exemplo, uma altura de 66,8, ela não existe. Ela é igual a zero. Por quê? Porque para você calcular essa probabilidade, você precisa ter uma área. Ou seja, você precisa ter um intervalo. Em não tendo um intervalo, não tendo a área, a área é nula. Se a área é nula, então a probabilidade ela é nula. Por essa razão, tanto faz você definir a probabilidade entre 65 e 68, incluindo 65 e 68, quanto excluindo 65 e 68, porque a probabilidade de ter uma altura igual a 65 é zero. E a probabilidade de você ter uma altura igual a 68, ela é zero também. Então não faz diferença você incluir, digamos, os extremos ou não. Porque a probabilidade de você obter um simples valor é igual a zero. Muito bem, então, conforme eu disse, muitos de nossos problemas, eles vão se restringir a nós encontrarmos uma função que se ajuste aos nossos dados. E a função que nós encontramos mais comumente na pesquisa, na engenharia, nos dados que nós encontramos por aí no mundo, é a da probabilidade normal. O que seria isso? Dado uma variável aleatória x, a nossa função densidade-probabilidade, que é f de x, ela pode ser escrita como dependendo de dois parâmetros. O desvio padrão, que é esse sigma aqui, e a média, que é esse mi aqui. Então, fora isso, nós temos algumas constantes, aqui 1 sobre a raiz de 2, π, uma constante, número de Euler, e x, a nossa variável aleatória. Então, note que x pode variar entre menos infinito e mais infinito, e aqui os nossos parâmetros são a média
que pode variar também entre menos infinito e mais infinito, e o nosso desvio padrão, que obviamente é sempre maior que zero. Você não pode ter um desvio menor que zero. O desvio sempre é maior que zero. Muito bem, então digamos que você tenha lá os seus dados e você consiga ajustar essa função aqui. Essa função f de x que nós acabamos de descrever aqui, com média u e desvio padrão sigma. Então, nesse caso, você pode dizer que a sua distribuição ela é normal, uma vez que essa função se ajusta aos dados que você possui. Ela é uma função relativamente simples, uma vez que depende somente de dois parâmetros. Você precisa conhecer somente dois parâmetros, a média e o desvio padrão, para você conseguir descrever totalmente os seus dados. Então, é uma função relativamente simples. Ora, então é claro que você pode ter uma infinidade de curvas, porque você tem dois parâmetros, aí a média e o desvio padrão, ou a variância. Então, aqui, por exemplo, você tem para a média 5, duas curvas diferentes, porque as duas funções possuem variância ou desvio padrão diferente. Nesse caso aqui, a variância de 1, e no segundo caso, ela é igual a 4. Ou seja, a variância ela vai te dar o quão espalhados estão os dados em relação à média. Então, quão dispersos estão os dados. Por outro lado, a média, você pode ter dados com a mesma variância, aqui no caso 2 igual a 1, para médias diferentes. Aqui tem uma média igual a 5, e aqui tem uma média igual a 15. Então, para mesmo desvio, dois conjuntos de valores com médias diferentes. Ou seja, você tem aqui uma infinidade de curvas, simplesmente variando os dois parâmetros da função normal, que é a média e o desvio padrão. Ou seja, a média, lembrando, dá o valor da centralidade, então por isso que aqui nós temos os valores centrais aqui bem diferentes, 5 e 15, e o desvio padrão vai dar aquele valor da dispersão dos dados em relação à média. Ora, tudo aquilo que é válido para uma função qualquer também é válido para uma função particular, nesse caso a distribuição normal. Ora, se para uma função qualquer a área sobre a curva é igual a 1, então na função normal também. Então, se você calcular a área debaixo da curva normal, o valor que você vai obter vai ser igual a 1. A curva normal ela é simétrica. Então, ela é simétrica em relação à média μ. Se ela é simétrica, então você vai ter uma área de meio para o lado esquerdo e uma área de meio para o lado direito. A função normal, ela tende assintoticamente a zero nos seus extremos. Então, aqui nós temos o extremo do lado direito e aqui nós temos o extremo do lado esquerdo. Ela tende assintoticamente a zero, mas ela jamais toca o eixo x. Ou seja, para nós calcularmos de fato a área que nós temos aí, nós teríamos que caminhar indefinidamente para valores altos de x ou para valores baixos de x. Mas, digamos, para nossa sorte, após mais ou menos 3 vezes o desvio padrão, o valor da área se torna ínfimo. Então, nós podemos dizer que o grosso da área, praticamente 100% da área numa função normal, ela está entre a média mais 3 vezes o desvio padrão e a média menos 3 vezes o desvio padrão. Aquele valor da área além de 3 vezes o desvio padrão, ele é muito pequeno e pode, muitas vezes, para fins práticos, ser desprezado.
Umas características da distribuição normal, ela tem esse formato aí de sino, né, de um sino. Ela é unimodal, ou seja, ela só possui uma colina, digamos, um pico. Ela não possui mais que um pico. A moda ocorre exatamente no valor da média, x igual a mi, e a curva ela possui dois pontos de inflexão, em x igual a média mais ou menos uma vez o desvio padrão. Ou seja, nós temos um ponto de inflexão aqui, onde a curva ela deixa de ser côncava para baixo para ser côncava para cima. Lembre-se lá do cálculo que quando você tem um ponto de inflexão, a segunda derivada ela se torna igual a zero. Então, a segunda derivada dessa função, densidade de probabilidade normal, ela vai se tornar igual a zero. Aqui nós temos a função normal e nós podemos visualmente, claramente perceber o quanto que nós temos debaixo da curva, em termos de área, para diferentes ordens de grandeza do desvio padrão em relação à média. Então, aqui nós temos a média, mi, e aqui nós temos menos uma vez o desvio padrão e mais uma vez o desvio padrão, que é essa área azul mais escura. Então, nós podemos ver ali que 68% da área está nessa região. Quer dizer, se você calcular a integral, a área dessa região azul mais escura, você vai obter um valor de 0,68. Se você pegar, lembre-se aqui, então, que aqui é o ponto de inflexão, né? Essa região onde nós saímos do mais azul mais escuro aqui para o azul um pouco mais clarinho, esse é o ponto de inflexão, então a curva deixa de se côncava para baixo para assumir uma concavidade para cima. É ali que a segunda derivada é igual a zero. Daí, se nós pegarmos menos duas vezes o desvio padrão e mais duas vezes o desvio padrão, então nós entramos numa região um pouco maior, que é essa região delimitada aí pelo azul mais claro, e nesse caso, se nós calcularmos a integral, a área ali, nós vamos obter um valor de 0,95. Ou seja, já é um valor significativo, estamos quase próximos de 1. Finalmente, se nós pegarmos 3 vezes o desvio padrão e calcularmos a área ali, nós vamos obter 0,997. É isso que nós estávamos comentando antes, né? Que aquilo que fica fora disso significa só 0,3%. Ou seja, um valor extremamente pequeno. Mais ou menos 3 vezes o desvio padrão pega quase toda a área debaixo da função normal. Ora, nós vimos ali antes que nós podemos ter uma infinidade de curvas normais. Dado que nós temos dois parâmetros, a média e o desvio padrão, então nós temos aí um número infinito de curvas, de possibilidades. E uma vez que a integral que nós temos que calcular aí, para calcular a área debaixo da curva, é um troço um pouco complicado, e inicialmente sempre esses valores eram tabelados, e até hoje nós muitas vezes ainda usamos as tabelas, que usualmente estão no final dos livros, nos anexos, nós encontramos esses valores tabelados, mas se nós tivéssemos então essa infinidade de curvas, nós teríamos que também ter um número infinito de tabelas. Para cada média, para cada desvio padrão, nós teríamos que ter uma tabela para calcular os valores debaixo da área. Ora, isso claramente se torna uma missão impossível. E por essa razão, então, nós adotamos uma distribuição normal padrão. Uma distribuição normal padrão, que na realidade nada mais é do que um caso particular da infinidade de distribuições normais que nós temos, mas é uma forma elegante de nós tornarmos, normalizarmos as nossas funções normais, e assim podemos usar somente, digamos, uma tabela. Ou nós também trabalharmos de uma forma mais elegante os dados. Lembrando aqui da análise dimensional, né, quando nós adimensionalizamos as nossas variáveis,
os resultados eles se tornam mais elegantes, você obtém funções mais gerais. Então, é isso que está acontecendo aqui. Quando nós, de certa forma, dimensionalizamos aqui os dados, então nós obtemos uma única função. Não temos mais uma infinidade de funções. Então, é isso que nós conhecemos como a distribuição normal padrão. O que seria essa distribuição normal padrão? É uma distribuição onde a variável aleatória, que é normal, obviamente, ela possui média igual a zero e variância ou desvio padrão igual a 1. Então, se nós formos desenhá-la, então nós vamos ter aqui a simetria em função do zero, que é a nossa média, e no eixo horizontal, então nós vamos ter os valores de z, onde os valores de z, eles indicam nada mais, nada menos do que o desvio em relação à média. Então, se nós tivermos o valor de z igual a 1, quer dizer que nós estamos a um desvio padrão da média, que é zero. Se nós tivermos um valor de 2, quer dizer que nós estamos a 2 desvio padrão em relação à média. E assim também para o lado esquerdo aqui. Se nós tivermos o valor de menos 1, nós estamos a uma distância de 1 de nossa média, um desvio padrão da média. Então, é um caso particular de das infinitas possibilidades de distribuições normais, mas é um caso particular onde nós queremos reduzir todas aquelas inúmeras curvas que nós podemos ter a esta. Então, como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso usando uma simples equação. Então, se nós temos lá x como sendo nossa variável aleatória normal, com média μ e variância σ2, a variável, então, aleatória da distribuição normal seria z igual a x, o nosso x, que é a nossa variável que nós temos, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Então, daí nós vamos ter, então, valores de z com média igual a zero e variância ou desvio igual a 1. Então, tudo que nós vamos fazer é pegar essa curva de baixo aqui que nós temos, onde nós temos lá um certo valor de x igual a 13, a média é 10, e temos um certo desvio padrão, e vamos então transformar isso também numa curva normal, mas com média zero, onde esse 10 então vai se transformar no zero, e onde então esse valor de x que nós temos, nós vamos transformar num valor de z equivalente, nesse caso igual a 1,5. Ou seja, esse 13 ele está na distribuição normal padrão, ele está 1,5 desvio padrão do zero. Então é isso tudo que nós queremos fazer. Vamos dar um exemplo disso. Cada uma distribuição normal com média igual a 50 e desvio igual a 10, queremos calcular z com x igual a 55. Então aqui nós temos os nossos a nossa função original, né? Média igual a 50, média igual a 50, o desvio é igual a 10. E nós queremos calcular o nosso valor de z com x igual a 55, ou seja, está 5 unidades acima da média, que é 50. Então, nesse caso, nós calculamos z é igual a x menos a média dividido pelo desvio. Nosso x é 55, que é o valor de x aqui. 55 menos 50, que é a nossa média, dividido por 10, que é o nosso desvio. Então, isso vai dar igual a meio. Então, se nós tivermos a nossa distribuição normal padrão, onde a média é igual a zero, nós vamos estar a meio desvio padrão para a direita. Esse x igual a 55 corresponde a meio desvio padrão para a direita. Fácil, né? Ora, conforme eu disse, uma das vantagens de usar a distribuição normal padrão é exatamente que você pode ter somente uma tabela que representa toda a infinidade de curvas que você pode ter numa distribuição normal. Então, os valores tabelados, no caso do livro que nós estamos adotando, eles vão dar a área para a esquerda de Z. Tá? Então, aqui tem algo que você tem que tomar cuidado, porque
diferentes livros definem as áreas tabeladas de diferentes formas. No nosso caso, então, a tabela que nós temos no final do livro, ela corresponde à área que está para a esquerda do valor de Z. Ué, como funciona isso? Digamos que eu queira calcular a probabilidade de Z ser menor que 1,95. Ou seja, nós estamos falando aqui de Z, 1,95 aqui, quer dizer que ele está 1,95, desvio padrão da média, que é 0. Nós queremos calcular a área que está toda para a esquerda, aqui, menor. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos na tabela no final do livro, encontramos o nosso Z 1.9, e aí caminhamos aqui no ajuste mais fino, 0.00, 0.01, até 0.05, ou seja, encontramos 1.95, e aí então a área requerida é igual a 0.9744. Então é assim que procedemos caso queiramos usar as tabelas no final do livro. Ora, daí nós vamos encontrar situações como essa, onde nós queremos calcular a área entre dois valores. Nesse caso, entre menos 2,17 e 0. Como é que nós vamos proceder nessa situação? Ora, o valor tabelado vai dar o valor para a esquerda. Então, se nós tivermos o valor da probabilidade de Z ser menor que 0, nós vamos ter toda essa área aqui. Nós vamos ter tudo isso aqui. Então, está sobrando uma partezinha aqui. E essa parte que está sobrando é o quê? É exatamente a probabilidade de Z ser menor que menos 2,17. Então, nós pegamos a probabilidade de tudo, para a esquerda de 0, obviamente, e subtraímos da probabilidade de Z ser menor que menos 2,17. Então, é isso que nós fazemos aqui. Então, a probabilidade de Z estar entre menos 2,17 e 0 é igual à probabilidade de Z ser menor ou igual a 0, menos a probabilidade de Z ser menor ou igual a menos 2,17. Ora, a probabilidade de Z ser menor ou igual a 0, nós nem precisaríamos olhar na tabela, né? Porque é meio, uma vez que uma curva assimétrica, então metade está para a esquerda e metade para a direita. Então, nós estamos falando da probabilidade em torno da média, na distribuição normal padrão, a média é 0. Então, nós estamos falando de meio. Daí, nós entramos na tabela e procuramos para Z menos 2,17. Então, Z, aqui na vertical, menos 2,1, e fazemos o ajuste fino aqui na horizontal, até achar o valor de 0,07, e encontramos, então, o valor de 0,0150. A probabilidade, nesse caso, é igual a 0,4850. Agora, nós temos uma situação ainda um pouco diferente disso. Digamos que nós queríamos calcular a área para a direita de um valor. Nesse caso, para a direita de Z232. Ora, não tem muita dificuldade nisso, porque nós sabemos que a área total é 1. Se nós tivermos a área tabelada para a esquerda, então basta nós pegarmos o 1 e subtrairmos da área que está para a esquerda de 232. Então, a área para a esquerda, nesse caso, se você fosse olhar na tabela, seria de 0,9898. Então, a área para a direita seria 1 menos 0,9898. Isso dá 0,0102. Agora, nós podemos ter o exercício inverso. Nós, às vezes, não temos o valor de Z, mas temos o valor da área, e queremos encontrar o valor de Z. Então, nesse caso, por exemplo, nós temos o valor da área. Nós conhecemos a probabilidade, queremos calcular o valor de Z. Então, digamos que a probabilidade seja 0,9251, quer dizer, conhecemos o valor da área, e queremos encontrar Z. Como nós procedemos? Ora, daí nós olhamos na tabela e tentamos encontrar o valor de 0,9251. Então, nós vamos olhando lá, vai numa ordem crescente, obviamente, esses valores, então se encontra o valor de 0,9251, e aí, então, olha aqui o valor na vertical de Z, mais grosseiro, né, 1,4, depois faz o ajuste fino lá, 1,44. Então, nesse caso, o valor aqui seria de
1,44. Vamos a um exercício. Suponha que nós tenhamos aí medida de corrente e nós assumimos que essa distribuição ela é normal, com a média de 10 miliamperes e a variância é de 4, ou seja, o desvio padrão é de 2, né? 2 miliamperes. Qual é a probabilidade que nós façamos aí uma medida aí da corrente e que ela exceda 13 miliamperes? Bem, então os dados aqui não estão dados de acordo com a distribuição normal. Nós facilmente sabemos isso, porque aqui a média está 10, né? Na distribuição normal padrão ela é 0. Tá? Então, nós vamos transformar esses dados primeiro para uma distribuição normal padrão. Nós não temos o cálculo realizado aqui, mas nós poderíamos facilmente aqui usar aqui, ó, x. Qual que é o nosso x? É 13, está marcado inclusive aqui, 13, menos 10. 10 aqui é a média, dividido pelo desvio. A variância é de 4, então o desvio é de 2. Então ficaria 13 menos 10, dividido por 2. Muito bem, se nós queremos ter a probabilidade de x ser maior que 13, então isso seria equivalente a calcular a probabilidade de z ser maior que 1,5, que seria exatamente fazendo aqui 13 menos 10 dá 3, dividido por 2 dá 1,5. Então a probabilidade de z ser maior que 1,5. Isso dá igual. Então, note que nós estamos falando da probabilidade de z ser maior que um valor. Então, nós estamos falando exatamente dessa situação, de z aqui, onde nós temos 2, 3, 2, leia como z igual a 1,5. Nós queremos saber essa área para a direita. Então, o que nós vamos fazer? Sabemos que a área total é 1, e vamos subtrair da probabilidade de z ser menor que 1,5. Bem, 1 menos a probabilidade de z ser menor que 1,5. Então, nós olhamos na tabela, entramos lá com o valor de 1,5 e obtemos o valor de 0,93319. Ou seja, a probabilidade é bem baixa, é de 0,06681. Agora, digamos que queremos saber a probabilidade, nós obtemos uma medição aí da corrente entre 9 e 11, ou seja, temos um intervalo agora, entre 9 e 11 miliamperes. Então, nós vamos calcular aí primeiro o valor de z, né? Seria, então, pegar esse 11 menos 10, que é a média, então dá 1. 1 dividido por 2, que é o desvio padrão, dá meio. Mesma coisa aqui, né? Então, 9 menos 10 dá menos 1. Menos 1 dividido por 2, que é o desvio padrão, dá menos meio. Então, a mesma coisa a probabilidade de x estar entre 9 e 11 é a mesma coisa da probabilidade de z estar entre menos meio e mais meio. Ou seja, menos meio desvio padrão, mais meio desvio padrão. Então, isso é a mesma coisa de nós estarmos nessa situação aqui agora. Ó. Então, nós temos um intervalo, então nós vamos pegar a área toda que está para a esquerda do maior valor e vamos extrair a área que está à esquerda do menor valor. É isso que nós temos aqui, a probabilidade de z ser menor que meio, menos a probabilidade de z ser menor que menos meio. Então, se nós olharmos na tabela, de z meio dá 0,69, z menos meio dá 0,3, então nós obtemos uma probabilidade de 0,38. Finalmente, então, nós temos o exercício inverso. Digamos que nós conheçamos agora a área e queremos obter o valor de z, ou, em outras palavras, de x. Então, nós queremos saber qual seria o valor da corrente, dado que nós temos aí uma probabilidade de 0,98. Nós temos a probabilidade de 0,98 de nós realizarmos uma medição lá e obtemos um certo valor. Muito bem. Então, z é igual a x, que nós não conhecemos, nesse caso, menos 10, que é a média, dividido pelo desvio padrão, que é 2.
Nesse caso, então, nós temos aqui uma área de 0,98. Então, nós temos que fazer o exercício inverso. Agora, nós entramos na tabela e olhamos, vamos ver aqui, aqui o exercício inverso, né? Até nós encontrarmos o valor de 0,98, e aí, então, nós encontramos o nosso valor de Z. Muito bem. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Então, a probabilidade de x ser menor que x, x ser menor que x, é igual à probabilidade de z, então, ser menor que x menos 10 dividido por 2. Isso tem que ser igual a 0,98, nós estamos interessados exatamente nesse x ou no valor de z. Ora, o valor mais próximo de 0,98, que nós encontramos na tabela, é 0,97982. Nós podemos considerar isso como aproximadamente 0,98, na verdade. Então, se nós olharmos lá o valor de 0,97982, nós vamos obter o valor de z de 2,52. Então, x menos 10 dividido por 2 tem que ser igual a 2,052. Nesse caso, x, então, dá 14,1 miliamperes. Ou seja, então, a probabilidade de nós medirmos uma corrente inferior a 14,1 é de 0,98. Note que aqui nós pegamos o valor aproximado. Se você quiser ser rigoroso, seria na tabela, pegaria dois valores que estão entre 0,98, um menor que 0,98 e outro maior que 0,98, imediatamente antes e depois, e faz uma interpolação, por exemplo, linear. Daí você iria obter um valor mais rigoroso para Z e, consequentemente, para X também. Então, essa aula com relação à distribuição normal, na verdade, provavelmente é mais uma revisão para vocês. Eu espero, daqui a algumas horas ou dias, também colocar um vídeo sobre os principais erros que são cometidos no uso da distribuição normal. Espero que tudo esteja bem. Grande abraço para vocês. Tudo de bom.